Fala, torcedor santista, eu voltei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. O Santos que está vivendo um dos momentos mais delicados de sua história. Haja vista que nós, santista, nos últimos pelo menos 10 anos aí, nós já estamos acostumados a sofrer esse problema, né? Essa crise incansável, interminável do time do Santos Futebol Clube. Só que dessa vez o Santos, além de ter uma crise futebolística, onde o time não rende um bom futebol dentro das 4 linhas, o Santos também está vivendo uma crise política interna ao mesmo tempo. E isso acaba dificultando muito o time do Santos Futebol Clube nesse ano de 2026. E antes de mais nada, nós já vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é o técnico Juan Pablo Vojvoda. Mas eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem nesse vídeo, nesse canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou o Felipe Augusto, eu falo diretamente daqui da gringa, dos Estados Unidos. Eu sou um santista na gringa. Nesse canal eu vou falar tudo sobre o Santos Futebol Clube na visão daqui de fora. Vocês têm a visão aí do Brasil e nós temos uma visão do que acontece, do que é falado do Santos do lado de cá e de fora. O time do Santos está vivendo esse dilema, esse impasse incansável, onde a diretoria é omissa. E você sabe que eu não gosto de falar mal dos dirigentes, porque eu acredito que os maiores responsáveis pelo resultado dentro de campo são os jogadores e a comissão técnica. Só que, partindo desse princípio que a comissão técnica ela é responsável, só existe um departamento no futebol capaz de solucionar o problema do técnico. Dos jogadores é o técnico e do técnico é o presidente do Santos. E mais uma reunião, ontem o time do Santos teve uma reunião para fazer um levantamento de como que estava a produtividade do técnico Juan Pablo Vojvoda. E por incrível que pareça, o presidente achou por bem manter o técnico Juan Pablo Vojvoda no cargo. Ele insiste em manter um técnico que não está fazendo com que o Santos jogue futebol. O Santos ficou parado depois da eliminação no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. O Santos ficou parado aí mais de 12 dias. E o Santos contra o Mirassol mostrou que é um time desorganizado, um time fraco e fácil de ser batido. O técnico Juan Pablo Vojvoda nos treinamentos fez inúmeras mudanças, colocou 3 zagueiros, colocou o Rony como lateral, havia colocado também o Barreal na outra ponta. Só que quando chegou no jogo, ele fez tudo o contrário daquilo que se esperava. E mais uma vez, o Santos teve uma apresentação decepcionante. Para quem assistiu o jogo, viu que em algum momento do jogo o time do Mirassol estava fazendo totó com o time do Santos. O time do Santos perdido em campo, sem posicionamento tático, jogadores perdidos, não tinha força para reagir. Depois que tomou o segundo gol, não teve força para reagir. Eu vejo muitas pessoas reclamando aqui, falando da zaga do Santos. Só que, meus amigos, o Schmidt não dá uma proteção para a zaga. O time do Mirassol chegava com tudo, passava do meio de campo como se nada tivesse. Parecia jogo de adulto contra criança. Eu vi muitos comentaristas, pessoas que cobrem o time do Santos falar sobre isso, mas realmente parecia jogo de adulto contra criança. O time do Santos ficou na roda. E aí, depois da pausa técnica, a pausa para refrescar, o Santos achou um gol com o Gabigol, que foi muita sorte mesmo do Gabigol, um vacilo da zaga do Mirassol. Gabigol, oportunista, conseguiu fazer o gol. E um lançamento também muito do novo volante do Santos, um lançamento muito profundo, parece que tem uma boa visão de jogo. Gabigol consegue fazer o primeiro gol. Logo em seguida, Gabigol sofre a penalidade, que no meu ponto de ver é uma penalidade no mínimo duvidosa, que realmente o VAR precisaria ser acionado. E como o VAR foi acionado, marcou o pênalti, marcou o penal, e o Gabigol
resolveu mais uma vez, marcando o segundo gol e aí dando um empate do Santos contra o Mirassol. No finalzinho do jogo, Gabigol teve um passe, o Santos saiu em contra-ataque, eram 5 jogadores contra 1 e Gabigol ele não conseguiu fazer o lançamento e perdeu uma oportunidade. O Santos ia sair na cara do gol para matar o jogo e aí voltar para São Paulo com os 3 pontos. Mas o Santos voltou com 1 ponto, que é de bom tamanho, não merecia. O Santos não merecia esse placar. O Santos jogou horrivelmente. O time de Mirassol deu baile no Santos. Parecia que o Mirassol era o Santos e o Santos era um time da Série B, um time qualquer. E mesmo com toda essa dificuldade, mesmo o time do Santos passando essa vergonha, os torcedores reclamando, o presidente insiste em manter o técnico. Um ponto agravante é que o técnico está queimando quase todos os jogadores. Vamos começar pelo JP Sermon. Subiu para o profissional, ele devolveu o menino para a base. Ontem o JP Sermon, jogando pelo Curitiba, fez um jogo excepcional contra o Corinthians, desarmando, armando a jogada. O time do Curitiba ganhou de 2-1 ontem, de 2-0 do Corinthians. Foi um jogo top do JP Sermon. Só que pro Vojvoda ele não presta. Ele conseguiu queimar o Robinho Júnior, dando mais oportunidade pro Lautaro. E agora ele deixou o Lautaro de lado, porque ele já havia conseguido aquilo que ele queria, que era queimar o JP, o Robinho Júnior. Ele conseguiu queimar Cabadeiro. O Cabadeiro não joga bem, o Cabadeiro não jogava bem, ele não dava oportunidade, colocava o Lautaro. Ele não deu oportunidade para o Bilal Brahim, colocou o Bilal Brahim em 15 minutos e achou que aquilo ali era tudo. Eu sei que Bilal Brahim não teve uma boa apresentação nesses 15 minutos, mas só foi isso. O cara treinou, ele não deu oportunidade, mesmo sabendo que o Lautaro também não estava apresentando, ele insistia incansavelmente para colocar o Lautaro. Então ele queimou o Robinho, queimou o JP Sermon, queimou o Bilal, queimou o Cabadeiro e agora ele está queimando o jogador Rolaiser. Vocês não perceberam, mas o futebol ontem que o Rolaiser apresentou em 7 minutos, que o Rolaiser apresentou, porque o time do Santos faltou armador. O Rolaiser deu 3 toques na bola só, 3 toques na bola, mas dá pra ver que ele sabe jogar bola. Mas o técnico do Santos insiste e ele tá queimando o jogador. Meus amigos, é torcer para que o Santos não passe vergonha contra o Corinthians, porque se passar vergonha contra o Corinthians, vai ser mais uma vergonha. Mas talvez essa vergonha, se o Santos for passar essa vergonha, o técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai entrar já pressionado contra o Corinthians, pode ser demitido do cargo. Era isso. Daqui a pouco nós voltamos mais para trazer mais informações do Santos Futebol Clube. Mais uma vez, gostaria de pedir a colaboração de vocês que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe uma curtida aqui, comente, para que o YouTube venha reconhecer que esse canal é relevante e possa indicar para outras pessoas. Aquele meu abraço, eu sou o Felipe Augusto do canal Um Santista na Gringa.